Olá, olá, tudo bem? Voltamos aqui com a aula de conhecimentos pedagógicos. Eu sou o professor Carlinhos e a gente vai seguir aí com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A gente já começou a conversar, já tem 2 vídeos que você já assistiu, já acompanhou como isso funciona. E a partir de agora a gente vai entrar aí, vai adentrar a seara da lei. A gente conversou um pouco sobre o histórico no primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente tratou principalmente dos deveres aí do Estado, no artigo 4º. E agora a gente vai entrar nas discussões mais pontuais dessa Lei de Diretrizes e Bases. Então, não se perde, a gente vai agora entrar diretamente no artigo 7º, que trata da iniciativa privada na educação. Então, olha aí no nosso slide. A iniciativa privada, ela também pode ter escolas, né? Ela também tem acesso a essa oferta. Então, a gente está pensando em escolas públicas e privadas. E a LDB cuida das duas, tá bom? Então, não esquece, ela cuida das duas, da pública e da privada. Ela vai reger toda a ideia de trabalho, tanto da pública quanto da privada. É claro que na pública ela vai estar colocando mais normas, mas a privada também pode. Para que a privada, essa aqui que a gente vai tratar agora, tenha o direito de ofertar, existem algumas condições. E são essas condições que a gente vai conversar aqui, ó. Olha só, a primeira das condições, gente, é cumprir as normas gerais de educação nacional e do respectivo sistema de ensino, né? Então a gente está falando aqui que ela tem que cumprir as leis e as regulamentações, tá bom? E aí vamos em frente. Qual é a segunda condição, Carlinhos? É a autorização de funcionamento e avaliação pelo poder público. Isso aqui é um processo. Ela entra com o pedido do processo e é autorizada. E quando autorizada, consegue, né, ofertar a educação. E por último, ela precisa ter capacidade de autofinanciamento. Ela precisa ter dinheiro. E como assim, Carlinhos? Para que ter dinheiro? Ela precisa, gente, honrar o compromisso da oferta. Então, não posso liberar e autorizar uma escola que só pode se manter por 6 meses. Olha só. Olha para mim, para você ter uma noção. A escola, quando ela pede para abrir, ela tem que entregar uma inúmera quantidade de documentos. Então, ela vai colocar a sua proposta pedagógica, ela vai justificar o porquê que ela quer abrir aquela escola, ela tem, então, que justificar também que tem recursos financeiros para isso. Então, ela vai ter que ser regida pelas leis e regulamentações da educação nacional e do sistema de ensino em que ela se enquadra. Além disso, ela tem que ser autorizada o funcionamento e vai ser avaliado isso, e tem que ter a capacidade de autofinanciamento, que é conseguir se manter. Não dá para autorizar uma escola, ela abre, depois fecha e deixa os alunos jogados, né, sem nenhum tipo de cuidado, que é o cuidado necessário que se espera quando se abre. Então, esse processo de abertura de oferta de educação em instituições privadas é um processo que é demorado, né? Não é tão simples assim, eu vou pedir para abrir hoje e amanhã essa escola vai estar aberta. Não é tão simples. Por quê? São várias exigências legais para que essa oferta, que é tão importante, seja criteriosa, não seja qualquer espaço que seja aberto. Tranquilo? O artigo 7º está vencido, vamos em frente. Olha lá no nosso slide, senhores. Existe uma organização para colaboração e oferta. Então, a gente está falando de responsabilidades. Essas etapas que eu listei aqui, ó, elas vão ser ofertadas. E ofertadas por quem, Carlinhos? A educação infantil, que se divide em creche e em pré-escola, ela será prioridade dos municípios. Beleza? Então, a oferta aqui, ela é prioridade dos municípios. Desculpa, gente. Ela é ofertada pelo município. Então, é o que oferta. Quem dá oferta, Carlinhos? É só o município. O ensino fundamental, aí, ele vai ter a prioridade da oferta no município. Mas quem colabora com ele? O Estado. A gente está falando aqui do ensino fundamental de 9 anos, que se divide nos anos iniciais e nos anos finais. Tá bom? Então, quem tem que ofertar? O município. Mas ele tem ainda a ajuda do Estado. E o ensino médio, que é aquele ensino médio mínimo de 3 anos, que a gente conhece aí, ele é prioridade dos estados. Então, olha só, em suma, do que a gente está falando? A gente está falando assim, ó. Quem tem que ofertar a educação infantil? O município. Quem tem que ofertar o ensino fundamental? O município. Quem tem que ofertar o ensino médio? O Estado. Aqui eu posso ter a ajuda do Estado, mas a prioridade é o município. Aqui é o município, aqui é o Estado. Mas Carlinhos, eu quero ofertar ensino médio. Eu sou o município. Vamos dizer que é o município lá de Beneditinos, no Piauí.
Esse município aqui, Carlinhos, quer ofertar o ensino médio, porque ele fica num espaço longe da região central do estado, ele quer fazer a oferta de ensino médio. Ele pode? Pode, gente. Cuidado, ele pode fazer a oferta de ensino médio, mas antes ele tem que ter ofertado educação infantil e ofertado ensino fundamental para todos aqueles do município. Aí ele vai fazer a oferta de ensino médio, tá bom? Então é esse cuidado que eu quero que vocês tenham. Lembra dessas letrinhas que estão aqui. Vocês estão vendo as letrinhas? Então olha só, educação infantil, município, ensino fundamental, município com auxílio do estado e o ensino médio, o estado. Então, vamos seguir em frente, que esse é o regime de colaboração dos sistemas de ensino para a educação básica. Pensando na organização desses sistemas de ensino, a gente está falando aqui agora de um sistema... Isso, Carlinhos. Vamos apagar, né, para não ficar tão feio. De um sistema nacional. Como assim, Carlinhos, um sistema nacional? Isso. Esse sistema nacional de educação, ele se organiza, né, uma ideia de trabalho entre a União, os estados e os municípios. Então a gente tem um sistema federal, um sistema estadual e um sistema municipal. Beleza? Então vamos em frente que a gente agora vai ver como isso funciona. Esse sistema funciona em regime de colaboração. A União, os estados e os municípios atuam juntos no trabalho. E é necessária a construção de um Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação descrito na Constituição de 88, lá no artigo 214. É um plano decenal. Esse plano decenal vai ser um planejamento de primeiro nível. Um planejamento estratégico para a educação nacional. Ele é criado para organizar toda a educação. Por isso, ele é criado por qual ente? Pela União. Ele é uma das atribuições do Sistema Federal de Educação. Tá bom? E a União ainda tem qual função, Carlinhos? Tem função normativa, redistributiva e supletiva. E o que é essas três funções? A função normativa é a função de criar normas, leis, portarias e principalmente é exercida, gente, pelo Conselho Nacional de Educação, tá bom? Pelo CNE, o Conselho Nacional de Educação. A função redistributiva e supletiva atuam principalmente no repasse de recursos. Por que, Carlinhos, atuam principalmente no repasse de recursos? A gente está falando aqui de distribuir de forma igualitária e também de forma supletiva aqueles entes que não tenham conseguido arcar com suas responsabilidades. Então a gente tem aqui, lá no artigo 72, quando a gente estiver falando dos recursos para a educação, a União vai ter que fazer essa função redistributiva e sua ação supletiva. Tá bom? Então não esquece disso aí, a gente está tratando da organização nacional. Vamos em frente. Atribuições da União. Ela constrói o Plano Nacional de Educação, organiza o seu sistema federal de ensino, dá assistência técnica e assistência financeira aos demais entes, aos estados, aos municípios. Ela faz avaliação da qualidade do ensino e a gente vai ter inúmeros exemplos, né? Carlinhos, qual é o exemplo? A gente tem a ANA, o Enem. São exemplos, gente, de avaliações de larga escala que servem para avaliar a qualidade do ensino e construção de políticas públicas, tá bom? Então a gente tem, além da ANA, do Enem, tem outras, né? Tem a Prova Brasil. Todo o sistema SAEB é construído pela União, tá bom? As normas gerais para graduação e pós-graduação, a gente está falando aqui das diretrizes curriculares das graduações e das pós-graduações. Além disso, ela organiza e supervisiona instituições de ensino superior, tá bom? Essa é uma atribuição da União. Ela, além disso, gente, organiza e acompanha um órgão de assessoramento, que é o Conselho Nacional de Educação. Ela deve ter acesso à informação dos demais entes, né? A gente está falando de um sistema que consegue ter acesso a essas informações. E ela pode delegar essa atribuição do ensino superior aqui, ó, gente, essa atribuição de organizar e supervisar, a quem? E supervisionar a quem? Aos estados. Como assim, Carlinhos? Ela pode delegar isso? Ela delega essa função para que o Estado faça, desde que esse ente esteja aí dentro do Estado, ou seja, estadual, né, pago com os recursos públicos do Estado, ou ainda privado, mas dentro desse Estado. Tá bom? Essas é as atribuições da União. Vamos para as atribuições dos Estados. Olha aí, ó.
muito próximo da ideia da União, gente. Você não precisa ficar fugindo muito disso não, tá bom? Então, nos estados ele compete organizar o sistema estadual, cooperar com o município. Então, aqui a gente não está falando, gente, de subordinação. Não estamos falando disso, tá bom? Não é subordinação. O município não é subordinado ao Estado. Ele coopera, o Estado coopera com o município. O Estado ainda tem que fazer políticas e planos de educação. A gente está falando aqui no DF, né? Então, a gente está falando de plano distrital de educação, que é construído logo após a construção do Plano Nacional de Educação. Esse aqui é feito pela União, esse aqui é feito pelo DF. Eu tenho que organizar e supervisionar as instituições de ensino superior do seu sistema. Então, o Estado aqui tem essa atribuição. Vai ainda além da lei de diretrizes e bases. Aqui no DF eu posso expedir normas complementares que complementam a LDB no que diz respeito ao que se oferta aqui nesse Estado. É também atribuição dele, gente, a oferta de quê? De ensino médio com prioridade e de ensino fundamental para auxiliar o município. E o transporte escolar, quando for um transporte escolar estadual, é atribuição do Estado. Aí, uma observação importante, tá bom? A OBS aí, ó. A OBS, o DF tem atribuições de Estado e de município, mas tem status, olha aí, ó, que eu falei, ele tem status de Estado, ele tem um sistema estadual. Vocês já viram quando ó, a sigla da Secretaria de Estado de Educação DF, ó, SEEDF. Então, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Então, a gente está falando aqui que ele tem status de Estado, mesmo tendo atribuições de Estado e de município. Tranquilo isso na sua cabeça? Vamos para frente e vamos falar do município. Qual é a atribuição do município? Organizar o seu sistema de ensino. Então, o sistema de ensino municipal é a atribuição dele. Ele tem ação redistributiva. Ele organiza aquilo que está dentro do seu espaço. Pode também expedir normas complementares, de acordo com aquilo que tem de peculiaridade dentro do município. Vai organizar os seus estabelecimentos de ensino. Vai ofertar com prioridade o ensino fundamental e também a educação infantil. E cuidar do transporte escolar, quando eu estiver falando de transporte escolar municipal. Aqui é uma OBS, ó, uma OBS também. Os municípios podem optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Olha para mim. A gente agora tratou das atribuições da União, dos estados e dos municípios. Se você estiver atento, você vai notar que os três precisam organizar as instituições do seu sistema. Então elas vão lá e organizam. Se você gasta o dinheiro da União para organizar e manter aquela instituição, ela é da União. Então a União tem essa atribuição de organizar. O Estado também, o município também. E aí, essas diferenças, peculiaridades são muito pequenas. Então esse cuidado é importante. A gente listou na primeira OBS que o DF tem status de sistema estadual, mas tem atribuições de Estado e de município. Aqui na segunda OBS, é que eu queria que você tivesse um pouquinho de atenção. Às vezes isso aparece na prova e a gente acha que está errado. Por quê? Porque não parece realidade. Então, preste atenção. O município ele pode não ter sistema municipal de educação. Se ele optar por isso, ele não precisa. Então, o que ele faz? Ele se une ao Estado num termo de cooperação e os dois trabalham juntos para a oferta da educação naquele município. Só que aí, gente, ele não recebe verba nenhuma. Quem recebe toda a verba é o Estado. Você acha que isso vai acontecer? Abre o olho, viu? Cuidado. O município sempre vai querer isso, porque existem inúmeros cargos que estão ligados à educação. Então a gente vai ter a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação. Essa organização administrativa geram diversos cargos. E o Brasil tem esse problema. A gente tenta burocratizar muitas coisas e esses cargos, então, não podiam ser destituídos. Então espera-se que, na maioria das vezes, a gente tenha sistema municipal. Eu não conheço nenhum caso de nenhum município que tenha aberto mão, né, abre-se mão de ter um sistema municipal de educação para deixar o Estado gerir aqui dentro. Não conheço, tá bom? Mas é uma observação que a gente tem aqui na LDB, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os estabelecimentos de ensino. Mas antes de falar disso, Não, vamos em frente, vou falar disso. A gente está falando aqui do artigo de número 14... Acho que esse aqui, gente, é o de número 12, hein? Acho que eu tô ficando louco, tô esquecendo os artigos, mas é o de número 12. Aqui a gente está falando das atribuições, tá bom? Atribuições. As atribuições dos estabelecimentos de ensino. Ele tem que fazer o quê? Tem que construir sua proposta pedagógica. A gente está falando aqui, ó, de PPP, de Projeto Político Pedagógico.
tem que fazer a administração dos seus materiais, a administração dos recursos financeiros que para ele é transferido e a organização e administração do pessoal que lá atua. As escolas também precisam cumprir as diretrizes de ensino, aquelas que são evocadas, como, por exemplo, as DCNs, né, os currículos estaduais. Agora a gente tem a Base Nacional Comum, que acabou de ser lançada, está quentinha. Então você tem noção de mais ou menos quando a gente está gravando, né? Você vai estar assistindo aí, o lançamento da Base Nacional Comum acabou de acontecer. Então você dá uma lida aí no site para ver em que trâmite isso está. Tem que velar pelo trabalho dos docentes, prover meios para a recuperação, né, dos estudantes, articular-se com as famílias e dar o repasse de informações e ainda notificar os alunos faltosos. Esse é um cuidado que o estabelecimento de ensino tem que ter. Como assim, Carlinhos? O aluno faltou? Notifica. Notifica quem? Pode notificar conselho tutelar, notifica família, notifica Ministério Público, se for necessário. Por quê? O aluno fora da escola, gente, é um crime, né? Porque todos eles estão obrigados a estarem lá na idade própria. Então, se a família dá causa, se não existe vaga, os alunos faltosos devem ser sempre notificados para que isso aconteça. Tem que repassar informações à família. Eu pergunto, o filho mora só com a mãe, então vamos supor aqui que aqui está o Arthurzinho. O Arthurzinho não tem cabelo não, Carlinhos. O Arthurzinho não tem cabelo. O Arthurzinho está aqui, pá. E o Arthurzinho mora só com a mãe dele. Só com a mãe. Essa é a mãe do Arthur. O pai se separou. O pai se separou da mãe. Ele mora só com a mãe. O pai raramente vê. Mas o pai liga na escola, vai à escola e quer informações. A escola tem que dar informações para o pai? Sim ou não? Isso mesmo, senhores. A escola tem que dar informações tanto para o pai quanto para a mãe. Os dois são responsáveis pelo Arthur. Então não importa se é com quem mora ou quem não mora, mas sempre precisa se articular e precisa repassar informações. E que repasso de informações é esse, Carlinhos? Quanto à execução do PPP, né? A execução do PPP e outras que sejam pertinentes a este aluno. Tá bom? Aí, Carlinhos, hoje os seus slides estão ficando tão escritos, né? Você está escrevendo tanto. Gente, hoje eu acordei bem empolgado. Hoje é sábado aqui em Brasília, tá bom? A gente está gravando aula neste sábado de manhã. Você vai estar assistindo aí de noite, madrugada, na semana e tal. Mas hoje é sábado. Então, sábado eu fico muito empolgado. Por que, Carlinhos, você fica muito empolgado? Porque eu não fui trabalhar no meu trabalho formal, né? Estou descansado hoje, acordei feliz. Vamos lá em frente. Quais são as atribuições dos professores, dos docentes? E a lei também descreve essa, Carlinhos? Descreve em qual artigo? No artigo de número 13. Os docentes, eles precisam contribuir com a proposta pedagógica, com os momentos de construção, gente, os momentos de construção. E eu não estou falando só de estar lá escrevendo, não. Nas reuniões de planejamento e de avaliação do trabalho. Todas essas o professor deve estar, é a atribuição dele, tá bom? Ele deve construir o seu plano de trabalho, deve, né, além de construir, executar esse plano de trabalho. Então ele tem que estar lá presente. Tem que zelar pela aprendizagem dos seus alunos, tem que recuperar os alunos, então a recuperação obrigatória é atribuição do professor, tem que zelar pela execução do trabalho que ele construiu aqui no seu plano de trabalho, e ele também é membro que facilita a articulação entre a escola e a família. Essas atribuições são muito tranquilas. Vocês notaram, a gente falou atribuições da União, falamos atribuições dos estados, falamos atribuições dos municípios, falamos atribuições das unidades escolares, falamos agora atribuições dos docentes. Na sequência, a gente foi dando aí essas atribuições. Posso falar um negócio para vocês? Costuma muito cair em prova atribuições das unidades escolares e dos docentes. Então, não deixa de ler, senhores, o artigo de número 12 e o artigo de número 13. OBS. Lê, artigo 12 e artigo 13. Tá bom? Então, eu queria só revisar com vocês aí quem compõe esses sistemas de ensino. Então, olha para mim. A gente falou das atribuições, a gente falou das características dos sistemas de ensino da União, dos estados e dos municípios. E esse esquemazinho que eu construí aqui vai facilitar muito a sua vida na hora que você precisar entender esses sistemas de ensino. Então eu vou falar e vou desenhar como eu faço no quadro quando eu estou em sala, né? Com muitos alunos, para que eles entendam isso. Eu quero que você entenda. Você que está aí, gente, assistindo as aulas do Grão Online, você é o cara que mais tem chance de estar aprovado. Por quê? Você assiste a aula no horário que você pode e você está descansado. Você sempre vai estar disponível para que assistir essa aula, construir o seu resumo, fazer os seus exercícios. Então, eu quero só uma coisa sua, tá bom? Só quero te fazer um pedido. Passa.
Porque não importa você falar assim, a aula do Carlinhos é legal, não sei o que, não sei o que, assiste lá a aula do Carlinhos é legal. Não importa falar isso. O Carlinhos pode ser legal, mas se você não passar, não adianta. O que eu quero é que você passe. A lei de diretriz e base que a gente está estudando é uma lei cheia de detalhes. Mas assim, como dica que eu vou te dar, se você vai fazer o seu concurso para professor, geralmente não cai depois do artigo 25 do 30. A grande maioria está até o 30 dos artigos, as questões. A maior parte, 80% delas. Então, dá uma atenção especial nesse começo. Esses primeiros vídeos são os mais importantes da LDB. Tanto para a carreira de professores, quanto carreiras pedagógicas, né? De pedagogo nos órgãos, ou como outras carreiras que cobram a LDB. Então, não vacila. Não vacila. Eu só quero que você passe. Então, se atenha aos detalhes, tá bom? Esse aqui é um esqueminha que a gente fez para a organização dos sistemas. Presta atenção aí, ó. O sistema federal ele é composto por quem, Carlinhos? Pelas instituições mantidas pela União. A gente está falando aqui de grana. Beleza? Tudo que é o sistema federal organizar e manter com o dinheiro dele é da União. E aí aqui eu vou te dar um exemplo para você ficar feliz. Ó, aqui no DF, quem a gente tem que é mantido pela União? A UNB. A UNB é do Sistema Federal de Ensino. Vamos lá, de Sistema Estadual de Ensino. São aquelas instituições organizadas, mantidas com o dinheiro dos estados e do DF. Então vamos lá, Carlinhos, me dá um exemplo dessas organizações aí. Eu vou te dar um exemplo aí, ó. A escola aqui, vamos dar um exemplo aqui em Brasília, vamos dar um exemplo do CASEB. É uma escola que a gente tem aqui, né? O Elefante Branco. Vamos dar um exemplo aí no seu estado. Uma escola estadual. Qual foi a que eu estudei mesmo? Escola Estadual do Jardim Oriente. Foi essa escola que eu estudei, hein? Quando eu estudei em Goiás. Aí, Carlinhos, você é do Goiás? Não, não sou do Goiás. Eu morei no Goiás um tempo, mas eu não sou do Goiás, tá bom? E o sistema municipal? É o sistema também aqui mantido pelo município, mas aqui tem uma OBS. Só se essas instituições mantidas forem de educação infantil, de ensino fundamental ou de ensino médio. Por quê? Se forem de ensino superior, mesmo mantidas com dinheiro do município, serão compostas ou serão agregadas ao sistema estadual. E aí eu vou te dizer, o que cai na prova desse quadrinho aqui? Claro que é isso, que é exceção. Claro que é isso. Mas se atente, tá bom? Teremos exercícios aí, vídeos de exercício, você vai ver como isso cai na prova. Então, atenção. Dinheiro, a gente está tratando aqui do primeiro tópico, dinheiro. Se é mantido com dinheiro da União, é do sistema federal. Se é mantido com dinheiro dos estados, é do sistema estadual. Se é mantido com dinheiro dos municípios, se for de educação infantil federal, ou ensino fundamental, ou ensino médio, é do município. Mas se for de ensino superior, é do estado. Beleza, agora vamos falar das privadas. Privadas. Gente, quem é o grandão? Quem é o grandão? Se a gente pensar assim, ó, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, quem são os maiores? Fala alto, eu não tô te ouvindo não. Tá bom, eu vou falar, se não quer responder eu falo. O ensino superior são os maiores. O ensino superior então fica com o sistema federal. Quem são os menores, gente? Agora sobrou educação infantil, fundamental e médio. Quem são os menores? Isso mesmo, educação infantil. Então, a educação infantil fica no sistema municipal. E nos estados, gente, fica o ensino fundamental e o ensino médio. Então, as escolas privadas de educação infantil compõem o sistema municipal. As escolas privadas de fundamental e médio compõem o sistema estadual. E as privadas de ensino superior compõem o sistema federal. E para acabar esse nosso quadrinho, a gente tem aqui os órgãos federais de educação e os órgãos estaduais e os órgãos municipais. Que órgãos são esses? Aqui, ó, no federal a gente tem o Conselho Nacional de Educação, a gente tem o MEC, a gente tem o FNDE, todos, o INEP, esses órgãos todos aqui, gente, são do sistema federal. Ah, Carlinhos, mas o FNDE e o INEP não são órgãos, ok, mas compõem os órgãos federais, tá bom? Eles são autarquias, né? E essas autarquias auxiliam o trabalho com a educação. Os órgãos estaduais, a gente está falando aqui, ó, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho de Educação do Distrito Federal, das Secretarias de Estado de Educação, são esses órgãos. E no município, do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, esses são os órgãos municipais. Senhores, gravou tudo isso na sua cabeça? Gravou tudo isso na sua cabeça? Gravou tudo isso na sua cabeça? Então faz um favor para mim. Acerta essa questão na prova, tá bom? Não vacila. Ela não é difícil e eu quero muito que você acerte. Então, dá um print nessa tela aí dessa organização para que você consiga gravar isso dentro da sua cabeça, tá bom? Vamos em frente. Existe uma divisão
meramente administrativa, entre escolas públicas e escolas privadas. O que é uma escola pública e o que é uma escola privada? Então vamos lá. As públicas são aquelas que são criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Isso quer dizer, usam dinheiro público, tá bom? E são pessoas jurídicas, tá bom? São pessoas jurídicas de direito público. E as privadas, Carlinhos, são mantidas, administradas por pessoas físicas, pessoa física, ou ainda por pessoa jurídica, mas todas elas são de direito privado, tá bom? Cuidado, cuidado, vão ter escolas privadas que vão receber dinheiro público. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, você vai ficar atento, tá bom? Mas isso aqui é exceção, não é o comum, tá bom? Então, vem comigo. Públicas são criadas, mantidas e administradas pelo poder público, enquanto as privadas são aquelas direito privado. Pode ser de pessoa física ou pessoa jurídica. Um exemplo aí, Carlinhos. Um exemplo qualquer, vamos lá, aqui no DF, a escola classe 103 Sul, né? Essa escola é uma escola pública. E uma escola privada, a gente pode ter aí o colégio Objetivo, acho que tem em todo o Brasil, né? A gente pode usar esse nome aí. O colégio Objetivo também é uma escola privada. Eu acho que é uma pessoa jurídica que tem aí a ideia de mantenedora dela, tá bom? Então, só para você ter noção, é essa a ideia que eu quero que você leve aí, a divisão entre públicas e privadas. As privadas ainda se dividem em dois grandes grupos, tá bom? Ó, grupo 1, grupo 2. A grupo 1 não pode receber dinheiro público, não pode receber dinheiro público. Por quê, Carlinhos? Porque elas são privadas em sentido estrito. Elas visam o lucro. Essa que é a grande maioria das escolas, gente. Tá bom? São aquelas que você vai lá, paga mensalidade, o cara quer ter lucro nisso e oferta educação de acordo com o modelo que ele acredita que é o melhor. E aí as pessoas vão lá, fazem matrícula se quiserem, pagam suas mensalidades e eu tenho lucro com isso. As outras três podem receber dinheiro público. Por que, Carlinhos, podem receber dinheiro público? Porque elas estão aqui auxiliando o desenvolvimento da sociedade. E quais são esses três tipos de escolas? As comunitárias, então são organizadas pela sociedade, por um grupo populacional. A gente muitas vezes vai ver elas organizadas na forma de cooperativas. A gente ainda tem as confessionais, que são criadas geralmente com cunho religioso. E a gente tem as filantrópicas, aquelas que ofertam também trabalho à sociedade, né? Parte do seu trabalho, ou seu trabalho na sua totalidade, né, é ligada à sociedade, à oferta de algum benefício à sociedade. Essas três podem receber dinheiro público, mas existem condições. Não se esqueçam disso, tá bom? A gente começou o nosso vídeo hoje, falando das escolas privadas e das condições de acesso a essa escola privada. Então, só lembrando o nosso vídeo inteiro de hoje, uma revisão rápida. A gente falou, qual a condição para que tenha oferta de ensino em escola privada? Tem que obedecer às normas e às leis dos sistemas de ensino que ela está, e às normas e leis da educação nacional, tem que ser autorizada e tem que ter avaliação do poder público, e ainda tem que ter autocapacidade de financiamento. Fechou, essas são as três condições. E aí a gente veio conversando sobre atribuições, a organização do sistema, o sistema federal de educação, a organização do sistema estadual de educação e do sistema municipal. Falando das atribuições da União, dos estados, dos municípios, das escolas, dos docentes. Organizamos esse sistema naquele quadro anterior, falamos quem é pública e quem é privada. Pública organizada e mantida pelo dinheiro público, né, pelo poder público, e a privada aquela que pode ser organizada e mantida por pessoa física ou jurídica de direito privado. E aí aqui dentro das privadas, a gente tem os dois grupos. Aquele que fala de lucro eminentemente, né, é a privada em sentido estrito, e a gente tem as outras três que podem receber dinheiro público pela finalidade a qual se destina. Então as comunitárias, as filantrópicas e as confessionais. Tá bom? Senhores, fiquem com um abraço bem apertado e eu te encontro no nosso próximo vídeo. A gente continua falando de LDB e até daqui a pouco.